Salve galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Benayon e vamos dar continuidade aí à nossa contagem regressiva rumo à prova da EAN. E nesta aula vamos falar de progressão geométrica, um tópico novo que apareceu aí no conteúdo, do edital para a próxima prova, galera. Então fiquem atentos, A nossa primeira aula dessa contagem regressiva foi sobre progressão aritmética e hoje sobre progressão geométrica, beleza? Bom, galera, aquele recado de sempre, dá aquela força aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, se você gostar, ao final, deixa o seu curtiu, beleza? Então, vamos lá, progressão geométrica, PG. Bom, gente, é uma sequência numérica, tá? Que possui a seguinte característica, a partir de um primeiro termo, por exemplo, vamos colocar aqui 3, seja o primeiro termo da sequência, e você vai, a partir dele, obter os outros termos multiplicando um valor fixo. Então, vamos supor que esse valor fixo seja 2. Então, o segundo termo será 3 vezes 2, 6. Aí, o terceiro termo é multiplicando o 6 por 2, 12. E assim sucessivamente. Então, 24, 48 e assim sucessivamente. Nós vamos dizer que essa constante, que nós vamos batizá-la de Q, é igual a 2, a razão da progressão geométrica, beleza? Então, essa é a característica principal de uma progressão geométrica. Lembrando que nas representações genéricas de sequências, nós batizamos, digamos assim, os termos através de termos genéricos com índices. Então, por exemplo, o primeiro termo recebe o nome de A1, o segundo termo, A2, o terceiro termo, A3, e assim sucessivamente. Já falei essa palavra umas 3 vezes, galera? Então, vamos lá. Bom, um outro exemplo. Digamos, eu tenho menos 8, é o primeiro termo, e a partir daí eu vou multiplicando por meio. Então, o próximo termo vai ser a metade de menos 8, que é menos 4. Depois, menos 2. Menos 1, sempre a metade, então menos meio. E assim, é isso aí, sucessivamente. Bom, aqui nós vamos observar que a razão é meio. Tá? Então, nesses dois primeiros exemplos, galera, o que nós temos são progressões geométricas crescentes. Observe, aqui eu tenho 3, depois 6, 12, então foi aumentando. Da mesma forma, toma cuidado, menos 8. Menos 4, de menos 8 para menos 4, aumentou, eu fui crescendo, tá legal? Então, são duas situações. Primeiro termo aqui positivo e uma razão maior do que 1. Isso gera uma PG crescente, tá? Se o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1, também vai gerar uma PG crescente, tá? Bom, um outro exemplo, eu posso ter, digamos, 8 como primeiro termo, e aí a razão dessa progressão geométrica também ser igual a meio. Então, aqui eu tenho 4, depois eu tenho 2, vou tomando as metades, 1, e aí 1 meio, e assim por diante. Agora, mudei. Então, aqui, a razão dessa progressão geométrica também é meio, mas agora, note que os termos da progressão diminuíram. 8, 4, 2, 1, meio, Então, essa é uma progressão geométrica decrescente. Bom, e a gente pode ter também, vamos supor, menos 3, e aí eu vou multiplicando por 2. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 6, menos 12, menos 24, tá? E assim infinitamente. E aqui nós temos um outro caso de uma progressão geométrica decrescente. Então, temos duas situações, beleza? Para ser decrescente, primeiro termo positivo e uma razão entre 0 e 1. Ou o primeiro termo é negativo e a razão é maior do que 1. Ok? Então, esses aqui são os casos mais comuns. Existem outros casos, como, por exemplo, uma progressão geométrica constante, onde a razão da progressão geométrica é igual a 1, mas esse caso não nos interessa muito. Legal? Bom, então, de uma forma geral, uma progressão geométrica é uma sequência que possui a seguinte característica. Dado um termo qualquer dessa sequência, se eu divido
pelo seu antecessor, isso sempre é constante e igual à razão da progressão geométrica. Como assim, Fabrício? Exemplo, 24 divididos por 12 dá 2. 12 divididos por 6 dá 2. 6 por 3 dá 2. Ou seja, é sempre a razão da progressão geométrica. Ok? Bom, vamos às fórmulas. Fórmula do termo geral, galera. Vamos lá. Olha só. Para você determinar qualquer termo de uma progressão geométrica, vale a seguinte fórmula. O termo qualquer, o termo geral da progressão é o primeiro vezes Q, a razão da progressão geométrica, elevado a n menos 1. Esse n marca a posição do termo na sequência. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos tomar essa PG aqui, ó, de razão 2 e primeiro termo 1. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e eu queira conhecer o sexto termo. Claro, fácil, né? Aqui vai ser o dobro de 48, que é 96. A nossa ideia aqui é simplesmente verificar que essa fórmula funciona. Então, vamos lá. Eu quero conhecer o A6. Como é que eu vou fazer? Vai ficar assim, ó. A1, que é 3, o primeiro termo, vezes 2, que é a razão da progressão geométrica, elevado a 6, é esse mesmo 6 aqui, galera. É a posição do termo, tá? Menos 1. Foi? Então, aqui fazendo as contas, olha, 3 vezes 2 à quinta, dá quanto isso? Aqui dá 3 vezes 32, que é igual a, precisamente, 96, que era o resultado esperado, né? 2 vezes 48 dá 96. Então, isso aqui é só para a gente verificar que, de fato, essa fórmula funciona. Então, vai funcionar aqui, nesse caso, para qualquer termo futuro. Tudo bem? Maravilha! Então, o que mais que a gente tem para falar de progressão geométrica? Algumas propriedades. Primeira, em toda PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, observe esse exemplo, ó, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Observe que 3 vezes 384 dá 1.152. 6 vezes 192, 1.152. Então, observe que o produto do primeiro com o último é igual ao produto do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, ok? Então, propriedade que é bastante útil nos exercícios. Uma outra também fantástica, a gente vai usar daqui a pouquinho nos exemplos, né, dos exercícios, é a seguinte. Dado 3 termos de uma progressão geométrica, temos que b ao quadrado, o termo que fica ali no meio, é igual ao produto dos termos antecessor e sucessor do referido termo. Em outras palavras, nós podemos dizer que b é igual à raiz quadrada de a vezes c, ou é a média geométrica, tá, dos termos do antecessor e do seu respectivo sucessor, ok? Muito bem, então essas duas propriedades precisam estar aí no seu leque de informações sobre progressão geométrica. Maravilha! Próxima informação super importante, super usual nos exercícios, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG, ou seja, nós vamos considerar uma progressão geométrica finita. A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por Sn, onde n é a quantidade de termos, é igual a A1, o primeiro termo, vezes Q elevado a n, que a razão da progressão geométrica, n é a quantidade de termos, menos 1, dividido por Q menos 1, lembrando que Q é a razão da progressão geométrica. Então, vamos a um exemplo simples, galera. Em uma progressão geométrica de razão 2, ou seja, Q, olha aqui, ó, já primeira informação, o Q é igual a 2. A soma dos 8 primeiros termos, n é igual a 8, é igual a 765. Então, gente, olha, S8 é igual a 765.
Com base nessas informações, ele quer o primeiro termo da progressão, gente. Então, vai ficar assim, ó, A1, que é o primeiro termo, que é o que ele quer, vezes Q, que é 2, a razão, elevado a N, 8, menos 1, sobre Q, que é 2 menos 1, perdão que travou aqui, isso é igual a 765. Maravilha! Gente, está passando o carro do ovo agora, nesse exato momento. Se o microfone captar, peço desculpas, mas faz parte, né? O escritório aqui é improvisado, né? Então, vamos lá. O estúdio, escritório não, estúdio, escritório, quarto, é tudo. Então, vamos lá, galera. Fazendo aqui as contas. A1 vezes 2/8 dá 256. Menos 1 dá 255. Então, não vou nem precisar mais botar esses parênteses aqui. Então, fica 255. 2 menos 1 dá 1. Então, não preciso também escrever denominador 1. Igual a 765. Então, A1 vai ser igual a 765 dividido por 255. Isso aqui dá exatamente 3. Então, o primeiro termo dessa progressão geométrica é igual a 3. Então, observe que a primeira ideia aqui, né, desse exemplo é saber aplicar a fórmula, né? Imprescindível isso. Depois a gente vai ver dentro de um exercício, né, como é que a gente calcula, como é que a gente aplica, como é que interpreta utilizando essas fórmulas. Ok? Muito bem, para finalizar, soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Gente, aqui você tem um primeiro contato, digamos assim, com um conceito importante de convergência, tá? Pode parecer estranho à primeira vista, mas você pode obter sim a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica, tá? Desde que você tenha a seguinte condição: a razão da progressão geométrica, ou seja, o Q, tem que ser um valor compreendido entre menos 1 e 1, ok? E a fórmula é até um pouco mais simples do que a soma finita. A soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é dada por A1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos Q, onde Q é essa razão da progressão geométrica. Então, aqui tem um exemplo também simples, ó. Calcular a soma dos infinitos termos da progressão geométrica. Então, aqui, observe que você tem o primeiro termo é 8. O segundo termo é 8 terços. Depois, 8 nonos. Então, você consegue perceber que a razão dessa progressão é igual a 1 terço, né? 8 vezes 1 terço dá 8 terços. 8 terços vezes 1 terço dá 8 nonos e assim sucessivamente. Muito bem. E aí acabou, cara. Por quê? Você observa que, de fato, aqui a razão dessa progressão geométrica é um número compreendido entre menos 1 e 1, né? 1 terço. E aí a aplicação da fórmula é muito simples, tá? A soma desses infinitos termos é A1, que é o primeiro termo aqui, 8, sobre 1 menos 1 terço. Então, fazendo aqui as contas, ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, então fica 8. O que você fez aí, Fabrício? MMC, né, cara? É que aqui o denominador é 1, logo aparece um 3, 3 vezes 1, né? Então, sobre 2 terços. Então, 8 vezes o inverso disso aqui, que é 3 meios. Dá para a gente dar uma simplificada aqui, ó. 8 dividido por 2 dá 4 e 3 vezes 4 dá 12. Então, é isso mesmo. Parece estranho, mas se você somar 8 com 8 terços com 8 nonos e assim sucessivamente, 8 27 avos, 8 81 avos e assim por diante, essa soma desses infinitos termos é igual a 12. Muito interessante, né, galera? Bom, PG pode aparecer em diversos contextos, tá, galera? Desde, por exemplo, matemática financeira, tá? Até função exponencial, ok? Então, tem uma larga aplicação e, portanto, uma grande gama de contextualização, ok? Maravilha. Então, a partir de agora,
exercícios, ok? Vamos ver como é que isso pode aparecer na prova. Lembrando, gente, que progressão geométrica, PA e PG, na verdade, é um assunto novo, tá? Tá nesse edital. Antes, né, até o ano passado, não tinha nem PA nem PG, ok? Então, fiquem atentos que é uma aposta, beleza? Muito bem. Deixa eu falar aqui, antes que eu me esqueça, olha, eu já vi aí vocês colocando algumas sugestões, tá? Para as próximas aulas. Eu vou tentar aí, gente, prometo, quer dizer, prometo não, porque senão dá ruim, mas eu quero muito intensificar essas minhas aulas, tá? Eu sei que está ficando muito espaçada, mas eu peço a colaboração de vocês, porque realmente eu estou com uma carga aí de trabalho bastante alta e não está me sobrando muito tempo para gravar essas aulas, tá? Mas eu prometo, prometo que eu vou tentar intensificar aí os nossos estudos, tá? Então deixa aí aqui nos comentários desse vídeo suas sugestões de aulas, vê aí o que você está a fim de estudar, vê o que está pegando, vê que assunto te traz mais dificuldade para que a gente possa ajudar aqui da melhor forma possível. Beleza? Combinado? Então, fechou. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Em um experimento com uma colônia de bactérias, verificou-se que uma bactéria se divide em 2 a cada hora. Nessas condições, o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia, depois de 12 horas, será... Bom, então vamos lá. A partir de uma bactéria, após a primeira hora, ou seja, a cada hora, você tem 2 novas bactérias. Então, tá aqui a primeira bactéria. Passou a primeira hora, 2 novas bactérias. Ou seja, então observe que eu vou começar a contar a partir de agora, porque esse aqui é o primeiro valor após ter decorrido a primeira hora, tá certo? Então, ó, após 1 hora, eu tenho 2 novas bactérias. Ó, ele quer saber o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 12 horas. Então, observe que depois eu vou ter 4 bactérias originadas, porque de cada uma aqui geram 2. Então, isso aqui é o meu segundo termo. E aí você observa que eu tenho a formação de uma progressão geométrica de razão 2, onde o meu primeiro termo será o 2, né? Observe, cuidado, por quê? Porque a gente tem que começar a contar a partir da primeira hora, né? Aqui é para t igual a 0, né? O instante igual a 0, né? Instante 0, eu tenho uma bactéria. Após 1 hora, 2 bactérias. Então, primeira hora, 2 bactérias. Segunda hora, 4 bactérias. Ficou claro isso? Beleza, é tranquilo, mas pode dar uma pequena, né, um pequeno problema de interpretação. E aí acabou porque eu vou usar a fórmula do termo geral. AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Galera, não tem jeito. Falando claramente aqui para vocês, tem que decorar. Então, o A12 será o A1, que é 2, vezes Q, que é 2, elevado a N menos 1. 12 menos 1. Lembrando, ó, esse N que aparece aqui é o mesmo N que aparece aqui. O índice marca a posição do termo. Não se esqueça disso. Bom, aí agora é fazer conta, né? Vamos lá. Então, o A12 é 2 vezes 2 elevado a 11, tá? 2 elevado a 11, 2 elevado a 10 é 1024. Grava isso, tá? É bom saber. Então, 2 elevado a 11 é o dobro. Então, isso é 2 elevado a... O dobro de 1024 é 2048. O dobro de 2048 é 4096. E 4096 está aqui, no item A de aprovação, meu amigo. Esse ano vem, eu estou sentindo, você... que acompanha aqui o canal, de repente, no ano passado, não conseguiu encaixar, faltou pouco. Pois é, meu amigo, chegou a sua vez. Vem comigo. Estou sentindo isso, meu irmão.
Vamos lá? Segunda questão, ó, progressão geométrica novamente. A progressão geométrica A1, A2, A3 tem primeiro termo A1 igual a 3/8 e razão 5. A progressão geométrica B1, B2, B3 tem razão 5/2. Se A5 é igual a B4, então B1 é igual a... Tranquilo, né? Basta você lembrar novamente da fórmula do termo geral. Bom, vamos escrever o A5. Quem é A5? A5 é A1, primeiro termo da sequência A, então é 3/8, beleza. Opa, saiu aqui um 8 deformado. Eu tenho maior dificuldade de fazer o 8 aqui nessa mesinha. Bom, vezes a razão, que é 5, elevado a n menos 1. 5 menos 1. Então, isso aqui é 3/8 vezes 5/4. E eu preciso do B4. Quem é o B4? O B4 é o B1, que é o que eu quero saber, vezes a razão, 5/2, elevado a quanto? N, que é 4, menos 1. Pronto. Então, aqui nós temos que B4, perdão, é B1 vezes 5 ao cubo, né? 5 ao cubo, eu já vou até escrever assim, ó, se você me permite, ó, 5 ao cubo, 2 sobre 2 ao cubo. Pronto. E agora eu vou igualar. Ele disse que A5 é igual a A4. Aqui, ó, 4, Zé Mané. B4, tá lá. Agora sim, então, ó, 3/8 vezes 5/4 é B1 vezes 5 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Mas, Fabrício, por que você não desenvolveu o 5/4 e o 5 ao cubo? Vou explicar, meu amigo, porque aqui eu posso aplicar a seguinte situação. Bom, os valores, deixa eu só fazer logo um comentário, né? Quando a gente trabalha com progressão geométrica, se você tiver termos muito lá na frente, né, esses expoentes ficam muito grandes, tá? Então, você não vai desenvolver essas potências com expoentes muito grandes, ok? Então, fiquem atentos às simplificações. Embora 5/4 é 625, 5 ao cubo é 125, facilmente dá para calcular, eu vou mostrar para vocês que é importante você poder trabalhar com as potências, ok? Isso ajuda muito. O 8, eu já transformo, 2 ao cubo eu já transformei no 8. Por quê? Porque eu já posso, ó, de cara, simplificar isso aqui. Ó, que maravilha. E esse 5 ao cubo, eu vou passar, como ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, fica assim, ó, B1 é igual a 3 vezes 5/4 dividido por 5 ao cubo. E, ó, já fica uma dica importante. Propriedades da potenciação. É sempre interessante estar com isso aí também em dia, tá? Então, aqui a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Lembra dessa propriedade? Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. Então, isso fica 3 vezes 5/4 divididos por 5 ao cubo é 5 elevado a 4 menos 3, que dá 1, que eu não vou nem escrever. E aí, direto, né? 3 vezes 5, 15. E 15 está lá, na letra B da questão. Beleza? Ó, maravilha! Tomando intimidade com essas fórmulas, as questões, eu acredito até que você não, mesmo que você tenha um tópico novo, né, a questão não tem de ser uma questão de um grau de dificuldade muito elevado, tá? Então, eu acho que dominando bem a aplicação das fórmulas, um pouco de entendimento do contexto das questões, eu acho que é o suficiente, tá legal? Beleza, então vamos para a última questão aqui da nossa aula. Gostou? Vê se você deu um gostei, né? Pô, não custa nada aí dar aquela força aqui pro canal. E não deixa aí de compartilhar para a gente poder divulgar aqui o trabalho, tá? Isso é super importante. Estou querendo fazer o canal crescer um pouco. Eu sei que também não estou colaborando muito pela frequência, né? O engajamento, mas se você puder dar aquela força, já deixa aí o meu muito obrigado. Valeu? Então vamos lá. Terceira questão, ó. Seja x um número real,
tá o quê? Os primeiros três termos de uma PG infinita são 1, 2x e menos 3x mais 1 nessa ordem. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a... Bom, galera, primeiramente, observe que eu tenho três termos consecutivos. 1, 2x e menos 3x mais 1. Lá nas propriedades, nós vimos que o termo do meio, a ao quadrado, é o produto dos termos do seu antecessor e o seu sucessor. Então, vamos escrever isso, porque a gente consegue relacionar esses três termos. Então, fica assim, ó. Vamos lá, devagar. 2x ao quadrado é igual a 1 vezes menos 3x mais 1. Show! Logo, 4x ao quadrado é igual a menos 3x mais 1. Bom, temos aqui um termo ao quadrado, isso é uma equação do segundo grau. Então, eu vou escrever na forma padrão, 4x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a 0. Maravilha! Gente, vamos calcular aqui delta. Delta é b ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, menos 4a, que é 4, vezes c, que é menos 1. Então, isso aqui é igual a 9, deixa eu só subir aqui um pouquinho, se você me permitir, mais 16, que é igual a 25. Portanto, quem é o nosso x? X é igual a menos b, então fica o oposto, b é 3, né? Aqui, ó, tá aqui. Então, fica menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 2 vezes o valor de a. O a é 4, 2 vezes 4 é 8. Agora, note o seguinte, ele diz aqui o seguinte, olha, os termos são positivos. Então, se eu faço x, né, menos 3 menos 5, isso dá menos 8. E menos 8 dividido por 8 dá menos 1. E quando eu substituo aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, esse não vale. Então, eu vou tomar apenas o x, que me dá um valor positivo, tá? Então, o meu x, no caso, é o menos 3 mais 5 dividido por 8. E isso nos dá menos 3 mais 5 dá 2. 2 oitavos é igual a 1 quarto. Beleza? Será que cortou aqui? Deixa eu só, de repente, chegar um pouquinho mais para cá. Pronto, né? Eu acho que ficou legal. Então, ó, 1 quarto é o valor do x. Cuidado para não se emocionar nesse momento. 1 quarto não é a razão. Não é. Observe que o primeiro termo é 1. O segundo termo é 2x. O dobro de 1 quarto. O dobro de 1 quarto, meu amigo, é 1 meio. E aí o terceiro termo é menos, né, menos 3 quartos, porque vai ficar menos 3 vezes 1 quarto, menos 3 quartos, mais 1. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 3 dá 1 quarto. De fato, ó, 1 quarto. Agora sim, nós temos a progressão geométrica e a razão da progressão. Claro que eu não precisava determinar esse termo, né? Só com o primeiro e o segundo, sabendo que é uma progressão, e ele diz que é uma progressão, já seria o suficiente. Mas aqui é só para ilustrar, tá bom? Então, a razão da progressão é 1 meio. E lembre-se, para que você tenha a soma dos infinitos termos, e note que ele fala aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho, olha, é uma PG infinita. Para você somar os infinitos termos de uma progressão geométrica, a razão da progressão precisa ser um número compreendido entre menos 1 e 1, que é o caso. Então, está valendo a soma dos infinitos termos, vamos lembrar da fórmula, é A1, que nesse caso é 1, sobre 1 menos a razão da progressão, que é 1 meio.
Fazendo aqui as contas, galera. 1 sobre 1 menos 1 meio dá 1 meio. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1, que é igual a 2. Pronto. Letra B de bola é a resposta da questão 3. Beleza, galera? Show! Fechamos mais uma contagem regressiva, lembrando com um tópico novo do edital da prova da EAN, tá? Então, lembre-se, eu tô aí com vocês, deixa aqui nos comentários os assuntos que vocês querem estudar na próxima aula. Faço aqui, né, um acerto com vocês de que nós teremos aulas com mais frequência, ok? Então, muito obrigado aí por tudo. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.